Agora a gente vai falar das permutações, outro conceito também importante. Permutações existem em dois tipos. Permutar é trocar de lugar, mudar de posição. Você trocar um objeto de um lugar com o outro, você permutou o local deles, tá certo? Isso acontece também com letras, numa coisinha chamada anagramas, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, vão existir permutações sem repetição, os objetos não são repetidos, e vão existir permutações com repetição, alguns objetos são iguais, tá certo? Isso muda um pouquinho a resolução. Beleza? Por exemplo, a gente tem aqui 5 pessoas retirando uma fotografia. Alguém está batendo uma foto, tem 5 jovens aí batendo essa foto. De quantas maneiras diferentes a gente pode tirar a foto dessas 5 pessoas, se eu puder mudar a posição deles e isso se configurar uma outra foto? Então, alterando a posição dessas 5 pessoas, de quantas maneiras diferentes eu posso retirar essa foto? A gente entra aqui num problema de permutação, que vai, claro, envolver o princípio fundamental da contagem. Permutação, troca de posição, tá? Eu marquei aqui 5 tracinhos, que é para a gente simbolizar. O primeiro tracinho é de quantas maneiras eu posso escolher a pessoa que vai estar na esquerda da foto. Depois, no tracinho do lado, é quem vai ficar do lado dela, de quantas maneiras eu posso escolher, e assim sucessivamente. Então, se eu retiro todo mundo ali e digo, olha, de quantas maneiras eu posso escolher a primeira pessoa que vai estar na esquerda? Como são 5 jovens, 5 pessoas, eu tenho 5 maneiras de escolher essa primeira pessoa que vai estar no canto esquerdo da fotografia. Uma vez escolhida essa pessoa, restarão 4 para ocupar o próximo lugar. E aí você continua com essa análise. Uma vez escolhida essa pessoa, restarão 3 para ocupar o próximo. E uma vez escolhida, restarão 2, e assim sucessivamente. A gente fica com esse resultado, utilizando o princípio fundamental da contagem. Eu devo multiplicar esses números, vai ficar 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso dá um total de 120, tá? Se você fizer essa multiplicação. Essa multiplicação aí, que eu multiplico o número pelo seu antecessor, e assim sucessivamente até chegar no 1, é o que a gente chama de fatorial. Então, esse 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, é o que eu chamo de 5 fatorial. E eu simbolizo isso com uma exclamação. 5, exclamação. 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá certo? Beleza. Isso aqui é uma permutação. Os anagramas também são permutações, tá? O que é um anagrama? Anagrama de uma palavra é você pegar as letras dessa palavra e misturar ela de todas as maneiras possíveis, formar todos os tipos de palavras utilizando essas letras dessa palavra, você embaralhar ela de todas as formas possíveis, vai formar várias palavras, algumas vão fazer sentido, a maioria não vai fazer sentido, mas está valendo também, faz parte do anagrama. Então, anagrama é isso, aí você pegar o anagrama de uma palavra, os anagramas são o total de palavras que você consegue formar, fazendo sentido ou não com aquelas letras daquela respectiva palavra, tá? E os anagramas são legais para a gente trabalhar com as permutações com elementos repetidos e também não repetidos, tá? Sem repetição. Por exemplo, as letras da palavra Luísa. Na palavra Luísa existem aí 5 letras, né? 5 letras na palavra Luísa. Eu vou até abrir um papelzinho aqui que eu não coloquei essa palavra aqui no meu papel, mas é rapidinho, tá? Então a palavra Luísa, ela tem 5 letras e todas as letras são distintas, não tem letras repetidas. E aí eu quero saber quantos anagramas da palavra Luísa existem. Vou transitar aqui, o papel vai estar branco aí, vai dar um grito para vocês. Mas na palavra Luísa, ó, Luísa, a gente tem 5 letras. Todas as letras são distintas, então eu marco aqui 5 lugares para preencher essas letrinhas. Tá certo? E para escolher a primeira letra do anagrama, eu tenho 5 escolhas possíveis, porque eu posso usar o L, o U, o I, o Z ou o A. Uma vez escolhida essa letra, restarão 4 para a próxima. Uma vez escolhida, restarão 3 para a próxima, e assim sucessivamente. 2 e 1. E mais uma vez temos o famoso 5 fatorial. Né? 5 fatorial. Isso é uma exclamação, tá? 5 fatorial.
Ou seja, existem 120 anagramas da palavra Luísa. Então, pegando essas letras e embaralhando de todas as formas possíveis, vocês vão formar 120 anagramas. Muito trabalho você escrever todas, né? Agora, tem uns anagramas com repetição, que no caso aqui, voltando aqui para a palavra agora Lázaro, o nome Lázaro, tá certo? Lázaro, você tem mais uma vez não, você tem 6 letras agora, né? 2, 4, 6 letras. E eu quero saber quantos anagramas da palavra Lázaro existem, tá? Quantos anagramas da palavra Lázaro existem. Vou transitar mais uma vez aqui, rapidinho. E agora estamos com Lázaro. Lázaro. Uma coisa importante. Lázaro tem um acento aqui no A, né? Esse A não é diferente deste quando a gente está tratando de anagramas. Para a gente é o mesmo A, tá? Tudo é A. Os acentos são ignorados, tá bom? Então, a primeira coisa que você deve fazer é contar a quantidade de letras. Existem 6 letras. Deixa eu melhorar esse 6 aqui. Existem 6 letras. Tá certo? Sendo que dessas 6 letras, existem... A letra A, ela repete 2 vezes. Vou botar assim, 2 vezes. Aparece 2 vezes a letra A. Então, eu tenho que levar em conta isso. Nenhuma outra letra é repetida, tá bom? Então, se eu fizer os tracinhos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracinhos, eu vou responder esse problema da seguinte maneira. Se você tentar responder da seguinte maneira, ó, eu tenho 6 escolhas para o primeiro, 5 para o segundo, 4 para o terceiro, 3, 2, 1, você vai ter um total de 6 fatorial, a resposta, né? Seria 6 fatorial, né? 120 vezes 6, que vai dar 720, né? Então, 720 anagramas da palavra Lázaro. Suponha que você acha que existem essa quantidade. Só que tem um erro. Se eu trocar esse A de posição com esse, você tem o mesmo nome Lázaro. Esqueça o acento, tá? O acento aqui é ignorado. Mas você continua com a ordem L-A-Z-A-R-O. Vai ser a mesma coisa. Eu troquei o A de posição com o outro A, né? E o nome formado continua sendo o mesmo. Então, a gente tem que descontar essas repetições. E esse desconto é feito da seguinte maneira. Você vai pegar o 6 fatorial e vai dividir pela quantidade de letras, quantas vezes uma letra se repetiu, que no caso aqui são 2. Você vai dividir por 2 fatorial. Por que 2 fatorial? Porque essa letra A1 e essa letra A2, ela pode ser escrita nesta ordem ou nesta outra ordem. São 2 maneiras possíveis. Para o nome Lázaro, por exemplo, você inverte o A, ele só pode aparecer de 2 maneiras diferentes. Ou esse A com acento vai para o final ou vai para o começo. Esqueça o acento, tá? Só para simbolizar. Bom, então eu devo dividir por 2 fatorial. Por 2, na verdade. O 2 fatorial é só para lhe ajudar quando eu tiver 3 letras iguais. Por exemplo, se eu tivesse 3 As. O A1, que eu vou chamar o A2 e o A3. E o A3. E o A3. Pronto. Eles podem aparecer de 6 maneiras. 3 letras repetidas, 6 maneiras de aparecer. Ó, pode ser nessa ordem, pode ser nesta ordem, nesta outra com o A2 na frente. Perceba, o A2, agora o A3 e o A1. Estou botando esse número só para simbolizar que eles mudam, mas vai ser imperceptível para a gente na palavra, né? O A2 e a última maneira, ó, A3, A2, A1. Existem essas 6 maneiras de colocar esses 3 As em ordem, tá? Então, eu tenho que descontar essas 6 maneiras. Então, se tivesse 3 letras As, ou 3 letras A, eu nem sei como é que faz o plural disso, eu devo dividir por 3 fatorial, tá certo? Como só são 2, eu divido por 2 fatorial. Então, o meu problema, na verdade, fica 720 dividido por 2 fatorial, que é 2, tá? E aí você vai ter 360. Tá certo? Então, existem 360 anagramas da palavra Lázaro. A fórmula da permutação é a seguinte. Deixa eu vir um pouquinho mais para baixo aqui. Ó.
Se você tiver uma permutação sem repetição, é muito fácil. Por exemplo, se você tiver n elementos, você vai colocar n fatorial. Vai ser simplesmente essa a resposta. Agora, se ele tiver elementos repetidos, deixa eu melhorar esse P, permutação de n elementos, mas se ele tem deixa eu botar uma letra legal aqui, alfa, letras A. Alfa pode simbolizar simbolizando um número aqui, 3, 5, 7. Tem beta, letras B. E assim você vai contando as letras repetidas. Vou colocar só com alfa e beta. Você vai escrever aqui n fatorial dividido por alfa fatorial vezes beta fatorial. Tá certo? Muito confuso. Alfa e beta, geralmente, quando a gente coloca, a gente já começa a assustar um pouco. Mas, por exemplo, no nome Lázaro, foram 6 letras e 2 letras repetidas. Quer dizer, uma letra repetida 2 vezes, que é o A. Então, aqui, usando a fórmula, seria 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Se tivesse outra letra repetida na palavra, por exemplo, se tivesse 3 letras, outra letra repetida, aí você dividiria ainda mais pelo 3 fatorial aqui, e aí você faria essa continha, tá certo? Mas como Lázaro não tinha, a gente resolveu esse problema, né? Que é 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Outra maneira de você fazer essa conta, pessoal, é você fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Geralmente a gente tenta terminar com o mesmo fatorial aqui no numerador e no denominador para cancelá-los. E aí você faz a multiplicação, claro, vai dar 360 aqui também. Beleza? Espero que não tenha ficado confuso.